Me fala aí, Tati, por que que a escuta é importante na comunicação? Então, assim, eu acho que a comunicação, primeiro, né, ela é muito importante para a vida, para as nossas relações, né? E para o trabalho e tudo mais. E a escuta, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes, porque como é que a gente vai se comunicar se a gente não está nem ouvindo o outro e nem entendendo o que a gente quer, né? Primeiro, acho que essa escuta interna antes de poder falar o que você quer. Às vezes a gente fala, fala, fala e às vezes não é coerente com a própria escuta interna, né? Do que faz sentido dentro da gente. A gente passou por um momento aí, né, de bastante fala e alguns com escuta, né, mas bastante fala. E aí eu percebi, né, o quanto a gente conversando e escutando, você começa a perceber a escuta não é só para o outro, né, a escuta é para você também. E aí você chega, às vezes, na sua resposta, no que você precisa com essa escuta, né? E a gente acha que escutar é só escutar o outro, às vezes, né? E não. Então, a gente veio aqui. Amanhã a gente tem uma vivência de escuta e comunicação, que a gente vai trabalhar cada uma desses tipos de escuta que existe, né? E a gente estava falando muito de como ativar essa escuta. Então não adianta a gente vir aqui e falar que é importante, tá, mas e aí, o que que eu faço? Como? Tipo, para que que serve? Então, a gente veio trazer os tipos de escuta que a gente elaborou aqui, já é um entendimento nosso mesmo do Cura em Movimento, porque se você estudar, você vai ver vários tipos, né? E a gente se entendeu dessa forma, né? Isso. Então, vamos lá, Tati, quais são os tipos de escuta? Qual o primeiro tipo de escuta que seria legal a gente saber? Existe o que a gente chama de escuta desatenta, que é fácil, né? Quando a gente está desatenta, a pessoa está falando e a gente está Seria, em outros seria lugares. uma escuta distraída? Isso, distraída, exato. A distraída ou desatenta. Segundo a ciência, né, o nosso cérebro não consegue estar atento em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa está falando e o seu pensamento já está em outro lugar, está pensando em uma preocupação, algo que tem que fazer, e aí você não escutou nada que a pessoa falou. Então, por exemplo, se você tivesse se equivocado no nome, né? Em vez de escuta distraída, você falou escuta desatenta. Aí eu não tô prestando atenção, então aquele negócio vai e passa e eu nem, tipo, tudo bem. Então, como eu estava atenta à sua escuta, eu percebi que você foi e falou um nome diferente, que pode ser também, né? Mas só pra gente já entender o nível de escuta. Então, eu estava com um nível de escuta atenta com você, né? Me explica um pouco sobre esse segundo tipo de escuta. Então, o primeiro, escuta distraída. Segundo, É a escuta atenta, que é a hora que você está ali presente, ouvindo o que a pessoa está falando e que você está participando, você faz perguntas sobre o assunto, que você está ali e espera a resposta, né? Que acho que é isso que é importante. A gente faz a pergunta, ouviu uma parte, faz a pergunta, daí já saiu de novo, né? e você viu aquela. A gente geralmente pergunta e já tá pensando em responder, né? O que acontece é muito E normal. aí, o que acontece é que. A gente quer falar e o outro já fala na frente. E aí já tá falando. A gente tá brincando aqui, né? Eu tô tentando não dar o espaço pra Tati para vocês perceberem, né? É assim como a gente reage quando a gente quer falar alguma coisa. Então, geralmente é isso que acontece, a gente não deixa terminar. E aí tô aqui tentando provocar isso para vocês verem isso, né? Mas agora eu vou deixar, Tati. Então a gente tem a escuta distraída, a gente tem a escuta atenta. Boa. E é muito legal para você se perceber, se auto-perceber quando você fez uma pergunta para alguém ou só tá escutando a pessoa. O que que tá passando pela sua cabeça? Você tá, tipo, só focado no que ela tá falando ou você tá criando e elaborando posições, pensamentos, o que vai falar depois? Eu acho que isso é a grande questão da comunicação, Sim. né? E aí vamos lá para a terceira, Tati. Terceira é a escuta empática, que é a CNV aprofunda mais ainda o que seria essa questão da escuta empática, que muitas pessoas confundem, né, a empatia com algo que a gente sente igual ao outro e a gente acha que sentiu igual e começa a interpretar pela nossa percepção.
E ela diz que a escuta empática real é não tentar trazer a sua percepção, é ouvir o que o outro sentiu e valorizar a emoção, o sentimento do outro, que é muito importante. Porque às vezes a gente passou por algo, conseguiu superar e a gente traz para a pessoa, olha, vai dar certo, vai passar, fica bem, tentando ajudar, né? E acaba não, às vezes, valorizando que é o que a pessoa precisa, só sentir aquela dor e falar, nossa, eu tô com você, a sua dor é única, porque cada um tem a própria dor, a própria percepção, a própria, enfim, nunca é exatamente igual o que a gente sentiu, né? Então, essa importância de perceber qual é a emoção que está ali, qual é o sentimento, para ir em direção à busca da necessidade que a pessoa está tendo para encontrar, porque cada um tem, né, uma relação com isso. Sim, a gente fala muito isso, né? Sobre quando a gente está escutando alguma coisa, né? Ou é um problema de alguém, a gente já quer dar uma solução, né? E o que às vezes a gente quer não é a solução. A gente precisa se conectar com aquilo, porque a única pessoa capaz de encontrar a solução é ela mesma. Porque de repente ela tem sim o mesmo problema, né? Vamos supor, mesmo problema, mas de repente a resposta para ela é diferente. E de repente o que ela precisa aprender, né, para ela, para a evolução dela, é outro caminho. Então a gente pode até de repente colocar o nosso, mas entender que tem um tempo para ela, né, se conectar com o que está acontecendo. E aí eles falam muito sobre isso, né? Não adianta você ir lá. Isso até eu trago da Byron, né? Que a gente vem trabalhando bastante. Ai, como eu amo. Não adianta a gente ir lá e tentar trazer, tipo, coisas positivas se aquilo não é real e não tá conectado ainda. Porque aquilo vai voltar. Então, é mais interessante você se conectar com a realidade. Isso traz mais poder e mais transformação do que você tentar esconder a realidade. Né? Então, acho que esse é um bom lugar para falar. E o que eu acho muito interessante dessa, né, Tati, que a gente sempre fala olha isso, gente. Aconteceu umas coisas aí a gente até conversou, né? Será que eu mando uma mensagem? E aí a gente lembrou dessa escuta. Por quê? Só 17% é o que a gente fala que o outro entende. É através do que a gente fala, né? 17% vai pelo que a gente fala. O outro vai tudo pelo que não é dito. Então, 45% vai ser pelo tom da tua voz e 38% por uma linguagem corporal. Então, olha por que a gente às vezes tem tanto, né, problema em se comunicar por mensagem, por e-mail, e aí começa a criar uma bola de neve de que um tá elaborando achando que é isso e o outro tal. Então, se a gente entende que a menor parte está pelo que a gente fala, olha a importância de ter os outros contextos. Então, é mais importante a gente, né, e é aquilo que falam, escutar além do que foi dito. Né? E acho que essa é a grande... E a quarta, Tati? Escuta. E a gente fala muito da escuta energética, né, que vai além de tudo isso, inclusive na distância, sem a pessoa dizer nada, a gente tá ali conectado, que é o que a gente gosta de trabalhar muito, né, enfim, estuda quântica, estuda várias terapias, nessa sincronização de frequências, onde a gente entra, né, em sintonia com a pessoa, que é bem legal esse trabalho. A gente faz reiki à distância, a gente consegue curar e trabalhar à distância, e até aqui eu tô com a Cris, cada um né, na sua casa, mas a gente consegue perceber quando a outra não tá bem. Então, é pela própria energia. Às vezes a gente nem tá comunicando, às vezes a gente tá lá, tem pessoas que sonham com algum familiar, que fala, nossa, e percebe essa energia, então é essa escuta. Eu acho que é legal colocar também, até mesmo quando a gente está conversando, porque às vezes a informação, ela não bate, às vezes, com a vibração. Então, às vezes a pessoa tá lá, não, vai ficar tudo bem, ou tipo, não, é que aconteceu isso ou aquilo, e aí você sai e não entende o que tá acontecendo. Você sentiu, tipo, nossa, mas saí cansada, saí pesada, fui naquele lugar e não me senti bem. Então, é muito fácil a gente levar isso pro nosso dia a dia se a gente começar a perceber isso. Eu sei que existe, né, agora. Tipo, tá, sei que existe, vamos começar a trazer autopercepção. Quando eu converso com alguém, às vezes a própria pessoa não sabe a necessidade dela. E às vezes eu não sei, né? Então, isso que é importante, a gente começar a se conectar com o que está vibrando. Me sentir bem? Estou me sentindo leve? Minha respiração tá
tá longa ou ela tá curta, eu tô com o corpo mais tenso, né? São muitas coisas que dá pra gente ir se percebendo. Anda acontecendo muito isso, né? Porque a gente está num isolamento, estamos passando por alguns movimentos muito importantes que geram tensões, independente do objetivo que está se gerando. Então, às vezes a gente vai para uma conversa e como que a gente vai para essa conversa, né? Ou a gente recebe uma notícia e como que a gente dá essa mesma notícia. Às vezes eu recebi essa energia de uma forma, não, com medo, com várias vibrações ali, não sei o quê, mas como que eu posso, de repente, entender que a pessoa que me passou essa mensagem tá com medo, tá com não sei o quê, e de repente eu repasso de uma outra forma sem o medo da pessoa. Né? De repente, eu entendi a importância e o objetivo dessa informação. Como que eu vou passar essa informação? E de repente você consegue passar com uma outra vibração. E a gente gosta muito de trabalhar essa, porque a gente trabalha com a quântica, né? E a gente, às vezes, até mesmo agora, né, sobre tudo que está acontecendo, a gente acaba sentindo energias de muitos lugares. Exato. E às vezes a gente vai falar com alguém, briga e não entendeu nada. Tipo, nossa, por que a gente acabou caindo nessa briga? E às vezes você está trazendo energias que estão acontecendo no momento. Então, quanto mais a gente trabalha essa parte quântica, mais perceptiva a gente vai falar, caraca, acho que eu briguei porque eu já estava conversando com alguém e aí, de repente, isso veio enfim. Então, é isso que a gente gosta de fazer nas vivências, trabalhar cada uma para a gente entender na prática. Aqui a gente só está botando os nomes, né? A Ligia Ellen, ela tá aqui falando, né, que nunca ouviu essa definição. E a gente também, na verdade, eu nunca vi em nenhuma literatura ninguém falando. A gente incluiu ela nas escutas porque a gente percebe que existe uma escuta para isso, que a gente treina para poder perceber essas energias. Né? E a Flávia até falando que entendi escuta como algo diferente. Não, são várias, Flavinha, não sei se você estava desde o início, né? A gente tem desde a que é comunicada, a gente classifica em vários tipos e níveis. Né? Inclusive, na empática, tem gente que inclui essa energética, mas não entende que ela tá ali junto. Normalmente, na empática, você já começa a entrar também na energética. Né? Mas para tentar... E aí, depois, no final, a gente vai repassar bem rápida elas. Amanhã, quem for na vivência, a gente vai viver todas elas. Então, fiquem tranquilos que a gente passa para vocês. E qual seria a última, Tati? E aí, tem a escuta corporal, né? Que essa escuta pelo próprio toque, que pode ser o toque só das mãos. Por exemplo, eu como terapeuta manual, eu vou lá, atendo e toco, e eu tenho informações ali pelo toque. Então, eu consigo escutar o corpo do outro, o órgão da pessoa. Às vezes vem a parte emocional e vibracional junta. Então, eu começo, às vezes, a trazer informações. A microfisioterapia trabalha muito com isso. E a dança, de certa forma, é uma escuta corporal, onde a gente está em contato com o outro e está ali para escutar também o que o outro está sentindo e conforme a gente consegue, né, não só pela dança, pelo movimento, mas ouvir a parte energética também e começa a entender a emocional e aí começa a ter uma conversa, né, mais fluida. Eu gosto de pôr muito, né, que essa escuta corporal, eu sempre nas minhas aulas eu falo, né, escuta o corpo do outro. Aí a pessoa fala assim, tipo, dá vontade de pegar o corpo e pôr no ouvido, né? Não. Eu gosto também dessa parte que a Tati, como terapeuta, às vezes ela toca e ela tem toda essa questão, tanto intuitiva, né, quanto técnica, de chegar em coisas que às vezes estão em outros lugares, né? Mas também a simples escuta de você escutar o peso, a matéria do outro, sabe? Tipo assim, onde é que ele tá pesando, onde é que ele tá pisando, onde é que tá o corpo dele em relação ao meu. Então, escutar. Como é que eu trabalho com o peso de um corpo, né? Que eu não sei onde ele tá pisando e tal. Então, eu gosto também desses dois focos dentro dessa escuta, né? Tanto para quem dança, daí consegue, né, entender melhor quando a gente fala escuta o corpo do outro. E às vezes realmente você vai abraçar, e cara, eu tenho danças que às vezes eu falo assim, eu abraço, né? E aí isso não precisa ser na dança, né? A gente abraça um familiar, um primo, um tio, e aí vem alguma coisa, e aí me vem assim, nossa, me vem compaixão.
sabe? Uma energia de compaixão. Aí eu falo, caraca, tipo, e eu começo a vibrar naquela energia de compaixão e de repente eu tô dançando compaixão ali, sabe? É uma coisa doida. E a gente pode estar escutando isso o tempo inteiro quando a gente vai dar um abraço num amigo. Ó, o Nino é um cara que um abraço e fala, deixa eu ficar aqui. É, de muita luz também. O Nino é um cara. Eu abraço e falo assim, "Ah, dá pra ficar mais quanto tempo aqui, gente?" E é legal, porque às vezes é alguém que também não tá se sentindo bem, né? E às vezes você não tá se sentindo bem também. Aí quando você abraça também vem a sua emoção. Então tem um monte de coisa para trabalhar nessas escutas, né? Sim, entender, né? Que a gente não é só uma separada. Normalmente a gente tem uma transição e essa percepção, quanto mais a gente desenvolve, a gente consegue misturar tudo isso e que é muito Boa. bonito na dança, que é quando a gente consegue vir do físico, onde está o centro de gravidade da pessoa, onde está o corpo, porque vai melhorar a dança quando a gente entende como é que tá emocional, se ela quer, se ela precisa de algo só de chacoalhar e só vou mexer, ou se não, ela tá precisando de acolhimento. Então, isso que a Cris falou, que é incrível quando a gente tá atento a isso, né? Que ativa essa escuta e percebe, né? Todas E essas. você, e você falou algo muito importante, gente. A gente não é, assim como a gente considera, né? A gente, como corpo, mente, alma, emoção. Não é porque eu estou trabalhando a mente que algo a mais não está sendo trabalhado. A gente não consegue separar. A gente separa para poder se comunicar e para poder trabalhar, né? Então a gente está separando todas essas escutas, né? Mas elas estão em conjunto e às vezes uma tá mais, outra tá menos, mas não existe a separação, né? Exatamente, Pri, melhora a vida e não só a dança. E a gente está agora trabalhando muito no desenvolvimento pessoal e a gente coloca exemplos da dança porque a gente é do meio da dança, mas a gente carrega isso para nossa vida. E até mesmo nesses movimentos que estão acontecendo, e tem muita coisa acontecendo, porque a gente está em isolamento, então tudo está vindo e tudo, né, de repente tem que vir à tona para a gente se escutar, né? Escutar o que está acontecendo, o que estava acontecendo e comunicar. E aí, qual a melhor forma de comunicar? E é isso que a gente quer trazer um pouco. Sim. E Até o que a Tona Melhora a Vida, tem uma pesquisa de Harvard que fala sobre o que é importante para ter longevidade. Fizeram uma pesquisa, tem mais, acompanhou as pessoas até tipo, mais 70 anos, desde criança até lá, tá chegando nos 90, tá acompanhando algumas das pessoas. E as pessoas que viveram mais, o que eles tinham em comum é um ponto que essa felicidade traz, quem tem menos conflito tem mais saúde, por isso que vive mais. Então, eles fizeram essa pesquisa. Diz que não é respirar, não fumar. Os pontos mais importantes para a nossa saúde, gente, para a felicidade, são as relações saudáveis. Como é que a gente tem uma relação saudável? Se comunicando bem, e a gente conseguindo entender o que está passando dentro da gente, conseguir passar para o outro o que a gente está sentindo. Então, como é importante ouvir por que o outro fez, então tá ali atento e querendo ouvir, né? E tá aberto a isso para conseguir melhorar as relações, né? nega, antes da gente ir para a brincadeira lá, para a dinâmica, eu só vou compartilhar rapidão algo que aconteceu essa semana, né? Veio um amigo, tipo, querendo conversar, falar, né? Só que sobre algo que estava acontecendo comigo e com nós, né? Mulheres, vamos por assim. E aí eu falei, cara, você não tá disposto a escutar. Se você tá vindo me perguntar, escuta. E aí eu, que gosto de fazer minhas autoterapias, o que que eu fiz? Cris, você não está disposta a escutar. Se você tá falando isso, você também não tá. Não importa qual o contexto. Aí fui lá, isso é Byron Katie, tá, gente? Se quiser, venham conhecer que, tipo, transforma vidas. Aí eu falo assim, eu não estou disposta, eu me aplicando a Byron Katie. E aí começou que eu consegui me conectar, e isso tá lá na neurolinguística, né? O raporte de você se conectar com a pessoa quando ela não vem até você, quando você não sente a pessoa, você se conecta com essa pessoa e você começa a trazer essa pessoa porque você precisa, né? Então você se conectou com o que ela precisava, com a necessidade dela de falar, de não sei o que, e você fica com uma escuta que daí você vai conseguindo entender onde ela tá e você vai trazendo para o que você também precisa. E, cara, foi uma das conversas mais lindas. De eu falar assim, caraca, eu entendi ele, eu me entendi e eu entendi muitas dores que estão rolando. Que não é o fato de a gente
arrumar uma solução. É o fato de a gente se conectar e permitir que o outro sinta. E se a gente sente que o outro está ali com a gente, cara, isso é muito mágico, sabe? Então, aí eu falei, caraca, é isso. E aí é muito delicioso você entrar em conversas. E às vezes entrar em conversas que sim tem conflitos, porque vai ser a tua oportunidade, né? De fazer tudo isso. Então agora, a gente vai fazer uma brincadeira, uma dinâmica de comunicação. Nunca entendam a dinâmica apenas como a dinâmica. Entendam o que essa dinâmica está querendo me dizer e levar para a vida de vocês. Para a vida, para a dança. Então, a gente queria que vocês pegassem um papel e uma caneta, tá? E aí eu vou brincar com a Tati do seguinte. Vamos ver se a Cris é uma boa comunicadora, gente. A proposta é a seguinte: a Cris vai estar com um desenho que ela está fazendo ali. E ela vai tentar me falar, comunicar o desenho dela, e eu vou tentar desenhar igual aqui. Então, para ver se ela consegue realmente passar essa informação de uma maneira que eu possa entender. E nós vamos ver o que eu entendo e vocês também. Então, cada um vai receber as informações da Cris e vai pôr isso no papel, beleza? Pega uma folha de papel, corre lá enquanto ela está desenhando, uma caneta, enfim. E aí vamos todos testar. E a ideia é, se depois puderem mandar pra gente no direct, só pra gente ver como é que ficou essa brincadeira, pra gente, enfim, depois a gente pode colocar na live, que eu vou gravar essa live e postar no YouTube. E aí a gente coloca aí como é que chegou essa comunicação para vocês. Combinado? Sim. Eu não sei se eu fiz muito bem, mas vamos lá. Vou tentar. Depois eu mostro para vocês o desenho, tá, gente? Então vamos lá, Tati. No meio da folha, você vai desenhar você vai desenhar uma reta e você vai desenhar um triângulo de cabeça para baixo no meio da folha. Pronto. Logo acima, bem em cima dessa base do triângulo, que está de cabeça para baixo, você vai desenhar um círculo mais ou menos na proporção da metade do triângulo na base mais para a esquerda. Ao lado desse círculo, você vai desenhar um igual na outra base direita do triângulo. E acima desses dois círculos, você vai desenhar um outro círculo no meio. Acima desse último círculo, você vai desenhar um pequeno círculo, mais para o lado direito do círculo que você tinha desenhado. E nesse pequeno círculo, você vai desenhar uma linha de baixo para cima. Ai, quase que eu fiz aqui. Dentro desse triângulo, você vai desenhar linhas em diagonal, só de um lado. E vai desenhar outras linhas na outra diagonal. Lá naquela linha que você desenhou lá em cima, você vai desenhar uma forma orgânica pequena do lado dessa linha. Acabou. Deixa eu ver. Olha! Gente, não foi tão ruim, vai. É a cereja! Tá,
Tati! Deixa eu ver sua forma orgânica. Que é isso? Uma forma orgânica, poxa. Muito bom. Não fomos ruins, hein? A gente até pode dar essa. Ao lado desse círculo, você vai desenhar um igual na outra base direita do triângulo. E acima desses dois círculos, você vai desenhar um outro círculo no meio. Acima desse último círculo, você vai desenhar um pequeno círculo, mais para o lado direito do círculo que você tinha desenhado. E nesse pequeno círculo, você vai desenhar uma linha, de baixo para cima. Ai, quase que eu fiz aqui. Dentro desse triângulo, você vai desenhar linhas em diagonal, só de um lado. E vai desenhar outras linhas na outra diagonal. Lá naquela linha que você desenhou lá em cima, você vai desenhar uma forma orgânica pequena do lado dessa linha. Acabou. Deixa eu ver. Olha! Gente, não foi tão ruim, vai. É a cereja, Tati. Deixa eu ver sua forma orgânica. Que é isso? Uma forma orgânica, poxa. Caramba, Cris. Eu fiz Gente, uma linha aqui, daí você falou triângulo, eu falei... olha a Carol tava aqui, já vi, é uma carinha. Aí ela falou, eu achei que era um gatinho. Gente, por quê? Forma orgânica foi a melhor. As minhas bolas ficaram separadas. Isso, ficaram separadas, mas saquei que era o sorvete na terceira bola. Exatamente, Pri. Pra gente ver como não tem, às vezes, informação suficiente para você encaixar as peças, né? O meu ficou ótimo. Ô, meninas e meninos, né? Se vocês tiverem a foto, manda pra gente no inbox, pra gente publicar lá, se vocês quiserem, né? E se não, só pra gente ver. E aí vocês nos marquem lá e falar, pode publicar ou não pode. A gente gostaria muito, seria legal. Sim, Eu peguei na forma... Essa live, ela vira um vídeo, né? Que a gente posta no YouTube depois para quem quer ver. E é legal, quem quiser mandar... Boa! Os resultados, a gente vai ficar bem feliz. Boa! Então, gente, resultado, né? Por que a gente fez isso? Quando a gente precisa saber o que o outro está falando, porque a gente precisa chegar num resultado, Eu jurava que era um gatinho com 3 olhos, forma orgânica. Eu falei, eu fiz só pra judiar dela, porque a gente já tinha treinado algo assim antes. E aí eu fiz totalmente outro desenho, e era uma forma orgânica. Ela, como é que eu vou começar com essa forma? E no final deu certo. Não, mais ou menos, né? Hoje deu mais certo. Gente, quando eu preciso da informação, quando eu realmente estou interessado na informação, se eu preciso desenhar, ou se eu preciso ter uma necessidade daquela informação, eu presto atenção. Eu fico com a atenção, tipo, como muito curiosa. Eu só fico com a informação que eu vou receber. Eu não fico com o que tem na minha cabeça para receber. Ou seja, eu não escuto com opinião, né? No momento da escuta. E aí a gente vai precisar entender de presença. Porque não quer dizer não poder dar o seu, né? Existe a troca. Mas naquele exato momento onde a pessoa está falando, é aquilo. Depois você tem a atenção para elaborar, para fazer o vai e volta, né?
Mas a gente estava falando sobre isso. E amanhã, na vivência, a gente vai praticar e vai fazer exercícios para entender essa necessidade, né? Que a gente fez a vivência da aula passada descobrindo qual era a necessidade, porque às vezes eu não sei, às vezes a pessoa que está falando não sabe. E agora a gente vai trabalhar em como, né, escutar e se comunicar através dessa necessidade. Como cada um pode entender diferente, é engraçado mesmo ouvindo também. E o que a Pri falou assim, eu logo pensei que era um sorvete. E é muito louco, porque a Cris poderia não ter feito um sorvete, que nem ela falou uma bolinha acima, ela não falou que encostava. Então, Boa. se eu é um sorvete, é uma cereja, eu até pensei, deve ser a cereja, né? Mas eu falei, mas ela falou acima. Então eu falei assim, vai que eu boto ali, porque eu tô julgando que é uma cereja e podia ser que não fosse. Podia ser uma outra figura. Então eu falei, bom, acima eu vou colocar acima e vou tentar não julgar, né? Então também percebeu o quanto às vezes a gente já começa a antecipar o desenho e já Legal. vai isso, é um gato, e daqui a pouco tá desenhando o rostinho, porque às vezes a gente tende a querer antecipar o que é, né? É muito legal você colocar isso, porque eu fiz a minha tese da faculdade de têxtil e moda, ela foi sobre complementares. E eu atuei nas cores. Mas para entender isso, eu fiz várias pesquisas. E aí tinha essa pesquisa, eu não me lembro de quem que é, de que quando você vê numa folha um círculo, por exemplo, assim, se você vê numa folha isso daqui, ó, um círculo, só metade dele feito, era para ser um círculo, tá, gente? Você já completa ele na sua cabeça. Você completa o círculo, você completa a forma. O seu olho, quando vê uma cor, ele já vai pro complementar, é doido. Então, esse entendimento, a gente às vezes escuta o outro e já está completando, né? E às vezes pode levar totalmente para outro lugar. Vamos ver aqui. Pri, mas as minhas bolinhas não encostaram, mas bati o olho e vi. Vocês vão ver no desenho que mandei. Legal, Pri, obrigada. A Carol, agora quero desenhar um gato com 3 olhos. Faz a brincadeira, Carol. E se vier amanhã, a gente vai fazer algumas. Nos primeiros traços, achei que era um rostinho de um bichinho, e aí a terceira bola vi que era safete. Legal. Cara, comunicação é tudo, verdade, Pri. E a gente acha que a escuta é só pelo outro, e eu volto a repetir, né? Às vezes tá muita informação que a gente quer e que vai nos conectar só escutando. Amanhã tem vivência, escuta e comunicação, exatamente para isso. E semana que vem já tem um introdutório e a outra vivência que é da quântica, né? Sim, vivência vai ser da parte da energia, esse de energia, exato. Gente, o introdutório, só para explicar, tá? O introdutório, ele a gente dá uma pitada, né? A gente começa a falar e é bastante teórico também. A gente tenta por algumas vivências, mas não é a vivência para poder aprofundar. O introdutório, que a gente chama de desenvolvimento corporal, energético e mental, né? Ele tem um pouco de todos os assuntos que a gente faz as vivências. Então, a gente dá, tipo, um resumão lá bem, bem completo, assim, do que a gente vai trabalhar nas vivências, para quando chegar na vivência, a gente só fazer a vivência. Então, a gente não precisa ficar nessa parte mental. Tem temas que sim vão ser teóricos, porque, tipo, as crenças, tem coisas que a gente sim vai atuar a dinâmica vai ser também teórica, mas a gente já entendeu o porquê daquilo. Então, eu sempre brinco que a vivência não é para convencer vocês de nada. A gente faz tudo no introdutório. Mostra o que é científico, mostra todos os nossos estudos. E na vivência a gente quer ir lá e pôr a mão na massa. Tá bom? Aí, então, acho que é isso, né, gente? Obrigada, gratidão por estarem aqui. Amo você também, Carolzinha. Gente, intro agora. Beto, obrigada, gratidão. E, enfim, muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente acredita e trazer um pouquinho de, quem sabe, luz, né? E conversa com a gente, se tiver algum tema também, a gente está sempre aberto a estar falando mais e conversando, tá bom? Se vocês tiverem temas curiosos de como a gente colocaria eles, né? De repente que a gente tem essas partes de estudo energético, mental, emocional. Parabéns, adorei o Nino. Parabéns, adorei duas iluminadas. Quem dera todos os profissionais de dança tivessem um pouco desse conhecimento de estudo, trazendo atenção para o ouvir a si e ao outro, que a dança é uma troca. É isso aí, Nino. Vai muito além das pessoas. A gente já faz isso só no abraçar, né, Nino?
É muito além dos passos, né? É. Então tá, gente. Obrigada, gratidão. Obrigada, nega. E já já nos vemos aí, que a gente tá sempre junto. Bora Beijo estudar, no coração. trabalhar e um bom fim de semana para vocês. Quem a gente for ver amanhã, até amanhã, daqui a pouco. Um beijo.